Vamos fazer a prece, né? Antes da gente iniciar os nossos estudos da tarde. Senhor Jesus, Pai amado, nós te agradecemos por a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Rogamos a Ti, Pai, que o Senhor nos fortaleça, que nós possamos renovar a nossa fé, a nossa capacidade de perseverança. Pedimos também, Senhor Jesus, que essa Tua luz abençoe a todos aqueles que não puderam se fazer presentes hoje, a todos aqueles irmãozinhos desencarnados que estão aqui em busca de um auxílio, de uma palavra de consolo. Que essa Tua luz magnífica ilumine e elimine um pouco das tristezas de todo o nosso homem. Se conosco, Pai, hoje, agora e para todos, que assim seja. Bem, hoje a gente vai, fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. A salvação dos que a possuem, conforme se poderia interferir de certas palavras de Jesus, de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma. Ideia que repugna à razão, sem dúvida pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a da miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia dos céus os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilham, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de que a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Muito interessante, essa passagem, as provas da riqueza e da miséria. E a gente se pergunta às vezes, por que será que Deus permite que alguns de nós venhamos a nascer num berço de ouro, uma situação de vida já estabilizada, que venha a receber, a herdar, de repente, um grande patrimônio, e que se você souber administrar, você tem tranquilidade financeira por toda a sua vida enquanto encarnado. Enquanto outras pessoas já vêm, para este corpo numa situação muito difícil, de muita privação, de muita falta até de roupa, de alimento, de um lar, A gente vê tantos casos que a gente ainda tem de irmãozinhos que passam por aqui numa dificuldade muito grande, desde o nascimento, quando não tem nenhuma roupinha para agasalhar o seu corpinho. Será que estaria Deus sendo injusto e cruel, nos castigando, com a miséria absoluta? Mas a gente que é espírita, que está nessa caminhada, a gente sabe que Deus não é vingativo, que Deus não castiga, que todas as situações, todas as provas que a gente passa têm um propósito na nossa vida. Aí eu fui lá olhar no Livro dos Espíritos, a questão 814. Por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder, e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nela, entretanto, sucumbem com frequência. Então, os irmãozinhos benfeitores nos afirmam com absoluta certeza
de que nós escolhemos as privações, que Deus nos fez, nos deu capacidade, né, da gente crescer, da gente evoluir, da gente estudar, porque assim, tem muitas pessoas que nascem, de repente, com muito dinheiro e por um motivo ou outro, por uma má ingerência, acabam ficando sem nada também. E da mesma forma que muitos de nós, encarnados, que nascemos ali naquela aprovação da dificuldade, da mãe não ter um enxovalzinho adequado, mesmo dos mais simples, né? Ter que estar pedindo, dependendo de doação, e que essa pessoa pode vir a se desenvolver, a fazer uso da sua inteligência, do seu esforço, trabalhar, né, conseguir a sua casa própria, o seu carrinho, conseguir ter o pão de cada dia. Mas isso é fruto, né, do esforço e porque Deus não nos colocou aqui, de repente, para a gente sofrer a vida inteira, não. Alguns de nós têm ali aquela prova da miséria que vai perdurar por toda a nossa vida. Eu penso que até por algumas escolhas que nós fizemos. Quando o nosso pai nos força a ir para a escola, a trabalhar, a estudar, a merecer as coisas com o nosso próprio suor. Quantos que eu não conheço, já conheci, quantas pessoas que abriram mão disso, desse esforço do estudo, da escola, do conhecimento. O conhecimento é tudo, o conhecimento é poder, ele nos empodera, né, até para fazer a gente passar pela prova da pobreza com um pouquinho mais de, digamos assim, de dignidade, sem que a gente precise estar de porta em porta pedindo uma comida. Então eu acredito muito que a nossa vida, o nosso propósito, Deus nos colocou aqui, seja ricos ou seja pobres. A nossa passagem por aqui vai depender muito, muito, muito das nossas atitudes, da maneira como nós encaramos a vida. Eu escolhi, eu estou acomodada do jeito que eu estou aqui, está ótimo, né? Eu não tenho uma casa, eu moro numa casinha mais simples, ou eu moro de aluguel, ou não sei como eu moro, né, de alguma forma, mas está confortável para mim. Eu me acomodei. E o nosso espírito, pelo esse estado de evolução que a gente se compromete a fazer, penso eu que a gente não vem aqui para ficar acomodado, a gente vem aqui para lutar até o último dia. Né? Que se a gente tiver que passar pela prova da pobreza a nossa vida inteira, que a gente passe com resignação, né? Que a gente não desenvolva ali a inveja por aquele que tem mais que as coisas que a gente, por aquele que lutou. Né? Porque tem, por exemplo, dei aula há muito tempo, a gente tem alguns alunos que se destacam, que hoje já estão em suas profissões, nos seus serviços, ganhando bem, enquanto outros optaram por seguir aquela vida. Não é uma escolha dele. Eu tenho quase que certeza para mim que o importante é, seja qual prova eu assuma, eu decida passar na minha vida. Se tiver que ficar na miséria, né, naquela vida mais difícil, mais sofrida, que eu seja uma pessoa humilde, que eu seja uma pessoa grata a Deus por tudo aquilo que eu tenho. Então é isso que vai contar muito para a minha evolução, porque a gente sabe que a riqueza é uma tentação muito grande, como a gente viu aqui nessa pequena passagem do Evangelho, né? Nem todos nós, até porque eu, por exemplo, não sou rica, né? Tem uma vida aí, um certo conforto a gente tem, né? Com muita luta a gente adquiriu isso, porque a maioria de nós veio de família da roça, de família pobre, que trabalhou. Se a gente deixou essa labuta da roça, que os nossos pais sofreram muito no sol, foi empenho deles e empenho nosso também. Agora, como a gente vai passar por isso, é o meu eu, é a minha conduta, né? A gente vê o caso da Condessa, né? Aquela Condessa que está até citada no Evangelho, está no Céu e Inferno, era muito rica, ela não precisava de vestir uma roupa humilde para auxiliar as pessoas pobres. Então, ela foi uma pessoa rica que usou, foi exemplo, né, de uma pessoa que tinha posses, mas que soube usar a sua riqueza. Reservou uma parte dos seus bens, né, ali materiais, seu dinheiro, para auxiliar os que menos precisavam. E nem para isso ela ia em carruagem dourada, não, toda requintada. Ela ia numa carruagem mais simples, numa roupinha mais simples.
E como diz o Evangelho, às vezes a gente está na oportunidade, nessa prova difícil, e chega aqui, ou até às vezes a gente até pede, né? Está nessa prova da riqueza que a gente precisa, a gente quer fazer diferente. E a gente acaba chegando aqui e desviando do caminho. E aí a gente se esquece daqueles que caminharam conosco lá no começo, né, da nossa jornada, quando a gente conseguiu juntar posses depois, né? E muitos já nascem mesmo nesse berço de ouro e com uma certa dose a mais de soberba, de orgulho, vendo as pessoas diferentes. Nós podemos ser diferentes em classe social, né? Em posição, estou na alta sociedade, você está né, no item mais baixinho lá da sociedade, mas todos nós somos filhos de Deus, todos nós sentimos dor. E dinheiro não é sinônimo de felicidade, né? Às vezes tem uma família, um pai pobre, que aproveita muito mais o tempo com seus filhos, que brinca, que sofre para botar o pão dentro de casa, mas é uma família unida. E o que importa para a gente, tendo amor, ou tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, o que importa é o elo, né? É o vínculo, é o amor. É isso que conta no final de tudo. Na questão 815, qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da riqueza ou a da desgraça? Né? Diz aqui que tanto uma quanto a outra, né? Porque quando a gente está muito pobre e fica se lamentando, né, cobiçando as coisas alheias, estou eu ali incorrendo em erro também, né? Estou eu ali amealhando, né, coisas que não vão contribuir para a minha evolução espiritual. Muito pelo contrário, vou deixar esse corpo cheio de raiva, de mágoa, aborrecida com todo mundo, contra a sociedade, contra tudo, contra Deus, porque eu tenho tão pouco. Então, ambas as provas, cada uma traz em si a sua carga de responsabilidade, né? Eu penso que o rico tem uma carguinha a mais, né? Como é que eu estou empregando aquilo que eu pedi, a oportunidade de ter, né? Será que eu consigo fazer um pouquinho daquilo, né, que a Condessa fez no passado? Será que eu, de posse desse meu dinheiro, eu vou olhar os meus irmãos por cima, me sentindo superior, me sentindo melhor? Então, esses cuidados, cada um de nós, a gente tem que ter, seja em qualquer das situações pelas quais nós estejamos passando por essa encarnação. A 816, também do Livro dos Espíritos. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, é o que a gente leu agora há pouco, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. É que, às vezes, a gente se preocupa muito com o ter. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Tem aquele ditado antigo, dinheiro chama dinheiro. A gente não para dizer amor chama amor, né? Eu dou amor, eu recebo amor. Eu dou afeto, normalmente eu recebo afeto, né? Eu sou agradável, possivelmente eu serei tratada com um pouco mais, né, de doçura. Muito embora a gente encontre por aqui, por essa nossa caminhada, pessoas que a gente até tenta ser maleável, até tenta ser agradável, mas ela ainda não está no estágio, né, de devolver também doçura, de devolver também em alegria, pelas suas amarguras, pelo seu sofrimento, por aquela carga pesada e sofrida que a pessoa carrega, né? Você se investe daquela armadura de sofredor, de pobre, de miserável, e a gente acaba sendo miserável não de matéria, porque Jesus não tinha nada, né? Ele era muito pobre em bens materiais, a escolha da vida dele. Ele era uma pessoa feliz e que tinha amor em abundância, né? E a gente, quando está na tristeza, na depressão, se teus filhos não têm o que comer, você já fica ali acabado, e chora e sofre, e blasfema contra Deus, né? A gente ainda não tem o devido preparo para passar por essa prova com fé, confiando, né? Que a gente vence, que Deus não desampara seus filhos. A gente passa por algumas dificuldades, mas a gente vence, né? Quando eu me lembro, por exemplo, a minha família, a gente morava num sítio,
meu pai plantava, né, agricultura, e tinha vez que o tempo não colaborava e perdia tudo. Aquilo era um aperto danado, era um sofrimento danado, né? A gente passava com muita dificuldade. Mas a gente era feliz naquele tempo. A molecada brincava, corria, gritava, era uma alegria só. Parece que a gente passou, eu e meus irmãos, a gente passou por aquelas dificuldades e não sentiu, né? E hoje a gente olha para trás e fala, nossa, como a gente sofreu, como a gente batalhou e como a gente venceu. Então, esse vencer tem que ser motivo de orgulho, sim, mas não aquele orgulho que vá te colocar num pedestal para você se sentir melhor que os outros. Mas, assim, aquele orgulho mais sadio, se é que existe, de saber que você batalhou, que você lutou, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida ainda. A gente ainda não está preparado para não sentir esse contentamento quando a gente consegue superar situações. A gente só não pode esquecer de agradecer a Deus, né, pelas oportunidades e por todo o esforço da gente também, né? Porque as coisas não caem do céu nas nossas mãos de bandeja. Deus nos capacita, nos dá força, mas quem tem que correr atrás somos nós. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância daquilo que possui. Essa passagem está em Lucas, né? Capítulo 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 15. Meditemos na utilização, né, daquelas outras riquezas. Eu que estava falando agora há pouco. A riqueza para a gente que não é rico de bens materiais, que não acumula fortuna, eu acho que a gente tem que, assim, privilegiar muito essa riqueza que a gente pode cultivar, que não depende do dinheiro, né? Não adianta também a gente amealhar muito ouro, né? Acumular celeiros de feno caríssimo, de ouro, vem a tempestade leva, vem o fogo e queima, e a gente parte para a pátria espiritual apegado àquilo, porque uma das dificuldades, né, da riqueza que as pessoas passam é o apego. É sair daqui sem nenhum ouro. É sair daqui sem nenhum dinheirinho, sem nenhuma notinha. Porque a moedinha que o lado de lá aceita não é a moeda que nós conhecemos aqui, né? O barquinho que nos conduz para o outro lado da vida não recebe dinheiro, é amor. Então é isso que a gente precisa, mesmo a gente tendo, de repente, um recursinho melhor do que muitas pessoas, a gente não pode se esquecer, né, de estar cultivando e regando e não deixar que o orgulho, né, que a inveja ou que aquela ansiedade, né, aquele querer ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, nos deixe passar para o lado de lá, né, sem ter com que pagar nossa barquinha para ir. E não vão pegar dinheiro, né? Se a gente dependesse de um barquinho para ir, muitos de nós iríamos ficar por aqui mesmo, porque não ia ter dinheiro para pagar. E se eu não tenho amor, se eu não tenho generosidade, se eu não tenho carinho para com as outras pessoas, né? Como é que eu pagaria a minha passagem? Disse-lhe o Senhor: bem, está bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Isso aqui é de Mateus também. Quando a gente precisa contemplar o dinheiro pensando no suor, na vigília e na aflição de todos aqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo. E vê-lo-ás por servidor da felicidade, de aprimoramento do mundo, a rogar em silêncio que lhes ensine a realizar o bem que lhe cabe fazer. Esse pedacinho é de Emmanuel. Então Jesus nos confia, seja a pobreza, seja a riqueza. E o que ele espera de nós? A fidelidade dos nossos princípios, dos seus ensinamentos. E sobre muito ele colocará sobre nós. Eu penso que não vai ser muito dinheiro nem montanhas de moeda, não. Ele vai nos colocar a capacidade de multiplicar o pouco que nós temos, de multiplicar o amor, né? De multiplicar a caridade. Nós espíritas estamos cansados de saber, de ouvir falar. Fora da caridade não há salvação, né? E essa salvação, essa caridade não depende só
do dinheiro, pouco ou muito que nós temos. Muito embora eu penso que nós ainda não teríamos capacidade de fazer igual a viúva, né? A parábola, o óbolo da viúva, que foi lá e jogou no gasofílico, tudo o que ela tinha. Eu fico me pensando, será que se eu tiver só R$ 5 para comer por 2 dias, será que eu não teria coragem de dar os nossos R$ 5? Penso que não, né? Penso que não, que a gente não ia confiar na providência divina a esse ponto de dar uma única notinha e ficar sem ter como comprar uma garrafinha de água no dia seguinte, né? Então são coisas para a gente refletir, né? O pouquinho que nós temos, qual é o pouquinho que eu posso repartir? A riqueza, quando bem utilizada, ela é motivo de progresso também, de evolução, né? Ela não é castigo, porque não é proibido, porque não é crime, não é pecado aos olhos de Deus a gente ter a fortuna, como diz na passagem do Evangelho, né? Se fosse um castigo, se fosse alguma coisa muito mal, Deus não teria permitido que muitos de nós viéssemos encarnados aqui, neste momento, nesta vida ou em outras vidas, ou até vir em outra vida com posses maiores que outras pessoas, né? Ela não é um castigo. Talvez seja mais difícil caminhar, mas que é possível caminhar, né? Traz o progresso social, porque o dinheiro, querendo ou não, ele é para pesquisa, para ciência, é para gerar fábricas, para gerar emprego. Então, ele tem o seu valor, né? Para manter a nossa família, para melhorar a nossa casa, para a gente melhorar a casa espírita, é para isso que a gente faz promoção, faz de dinheiro. Então, dinheiro é uma coisa que é essencial para este plano, mas que para outro plano, quando a gente sair daqui, não vai precisar, né? A nossa moeda será outra. Para o progresso individual, intelectual, quando a gente sabe usar essa fortuna, né? Quando a gente sabe empregar, né? Para caridade e solidariedade, quando a gente já tem isso dentro de nós, porque muitos de nós, sendo rico, sendo pobre, sendo classe média, né? Cada um tem seu ponto de vista, a sua forma de visão de amor ao próximo, a forma como você entende a caridade, a forma como você acha que é importante você fazer, né? Muito embora às vezes a gente pense assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Mas será que desse pirão eu não posso dar um pouquinho para alguém, né? Será que vai me fazer falta um pratinho do meu pirão? Então são essas coisas, são essas reflexões que essa passagem nos traz, né? Da gente repartir aquilo que nós temos. E quando a gente fala na riqueza como meio de salvação, ela não é um obstáculo à vida futura. Não é porque eu sou rico que eu vou sair daqui direto para o umbral. Mesmo eu sendo pobre, dependendo das minhas situações, a minha morada superior no outro plano vai depender das minhas atitudes. Também para quem tem um pouco mais de posse, né? É o seu interior, é o que você é a sua essência. Porque o dinheiro não é a minha essência. Porque a roupa cara, o sapato caro, não faz parte da minha essência, né? Não é isso que vai me levar a ter uma condição de vida, de repente uma camazinha de nuvem, um jardinzinho florido, maravilhoso no outro plano. Vai depender de quem sou eu hoje, do que eu estou fazendo, essa minha passagem por aqui, né? A gente já viu que a riqueza é uma prova perigosa, que às vezes a gente tem uma ilusão de posse, né? Tá certo, pelas leis terrestres a gente tem lá a escritura, tem documento dos nossos bens, mas de fato não nos pertence para todo sempre, né? E se assim fosse, eu levaria todos os meus bens, mudaria para outro plano, com carro, com casa, com fazenda, com gado, com tudo. A gente sabe que não é assim. Então, isso vai ficar, eu vou acumular bens, um pouco de sorte, os meus herdeiros não vão brigar, mas na maioria das vezes brigam, né? Dá desentendimento na família. Não que a gente não deva deixar nada, não, né? Se eu tenho, vai ficar para alguém. Mas o que a gente precisa fazer é estar ali naquele núcleo familiar, fazendo com que essa família cresça unida em amor e veja bons exemplos na nossa passagem por aqui, para que eles possam depois dar continuidade à nossa obra, administrar os bens que nós deixamos,
mas também não se esquecendo de que são seres humanos, né? E que as demais pessoas com menos posses também são filhos de Deus. Emmanuel destaca que a riqueza real vezes a riqueza material. A diferença entre a riqueza material e a riqueza material é um resumo de tudo isso que eu falei aqui, que está no coração e nas boas obras, né? Como a boa vontade, o sorriso fraterno e a palavra de encorajamento. O amor e o serviço ao próximo são os verdadeiros tesouros da nossa vida. A gente passa por tantas provas quando a gente tem dinheiro, né? Eu não me lembro de ter sido rica na outra encarnação, nessa eu também não sou, né? Se eu já fui, possivelmente tem passado por provas, e quem de nós também, né? A tentação, esse sentimento de posse. Eu não sei bem o que sente uma pessoa que tem muito dinheiro. A gente tem o suficiente para viver, assim, uma vida razoável. Mas deve ser duro a gente ter o cuidado, né? Ter que estar ali se policiando, para não maltratar as pessoas, para não menosprezar, né? A gente precisa, a riqueza também, ela traz para a gente muitas responsabilidades. Eu penso que até mais do que a pobreza, né? Eu tenho muito, se eu tenho um conhecimento, um pouquinho que seja, né, da vida espiritual, esse muito que eu tenho, o que o meu coração pede, para eu fazer com esse muito que eu tenho, né? Qual percentual eu posso passar, né? E a miséria, às vezes ela pode levar a gente numa revolta sem precedente, sem tamanho, alguma coisa que vá nos prejudicar. Mas a gente precisa ter resignação e força interior, independente da gente estar com muito dinheiro ou estar com pouco dinheiro, né? Ela também pode ser uma remissão dos nossos débitos quando a gente aproveita com dignidade, com serenidade, né? As provas que nós estamos passando. Estar na situação de riqueza ou de pobreza é uma questão de livre-arbítrio que a gente traz da nossa história, das nossas escolhas de vida, né? A gente sabe que a gente vive num país com muitas desigualdades sociais, onde muitos têm muito e poucos têm pouco, né? Mas não só o caso do nosso país, mas outros, né, outros continentes também a gente vê esse histórico de uma gama muito grande de pessoas que estão aí na provação difícil de passar pela pobreza, pela miséria, né? Por ver o filho com frio, por não ter o alimento adequado, né? Por não conseguir vestir o seu filho um pouco mais adequadamente. Mas que isso não seja empecilho para tirar o que a gente tem, né? De mais sublime, né? Que é a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, né? Que a gente passe por todas as nossas dificuldades com muita dignidade, com muito respeito pelo próximo. Era isso que nós tínhamos para a tarde de hoje. E vamos novamente, aproveitando essa energia maravilhosa que, né, reina neste ambiente, agradecer a Jesus. Pai amado, mais uma vez, Senhor Jesus, nós agradecemos pela condição de vida que nós temos, por todos os obstáculos que nós transpusemos, por todas as montanhas de problemas que a gente já enfrentou na vida. Que nós consigamos, Senhor Jesus, ser faróis de luz, que nós possamos doar da nossa riqueza mais especial que nós temos, que é o amor, né? Que é a capacidade de sentir a dor do outro, de se colocar no lugar do outro, né? Com muito sentimento no nosso coração. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Graças a Deus.